Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez reunidos para conversar com vocês sobre direito administrativo, dando aqui continuidade ao nosso projeto, Direito Administrativo Café e Prosa. Hoje vamos ter a honra aqui de conversar com o professor Amaury Saad, então sejam todos bem-vindos, Isabelle, professor Firmino, o IDASF, todo mundo seja bem-vindo aqui a esse nosso bate-papo. Fiquem à vontade aí para trazer suas considerações, seus comentários, enfim. A ideia aqui no nosso projeto é que a gente possa conversar com vocês, é que a gente possa interagir, e dialogar sobre temas tão importantes, para a academia, também para o nosso dia a dia, porque o direito administrativo ele está, mais presente nas nossas vidas do que a gente imagina, até porque mesmo o direito administrativo ele permeia aí toda a atividade do Estado. Hoje mesmo a gente vai conversar sobre autorização de serviço público, então existem vários institutos aí do direito administrativo que perpassam aí por nossas vidas. Então, seja bem-vinda, Natilde, a minha querida colega e amiga aqui da Comissão de Direito Administrativo da OAB da Paraíba. A gente teve a honra aí de organizar um congresso sobre um ano da nova lei de licitações e contratos. A gente teve a alegria de ouvir lá o professor Rodrigo Valgas, de ouvir o professor Rony Charles, o professor Felipe Magalhães, a Aline, e tantos outros colegas. Então eu vou aqui convidar o professor Amaury, para agora começar aqui a conversar com vocês sobre esse tema que é muito interessante, e que é pouco explorado. Então, boa noite, professor Amaury. Tudo bem, boa noite. Então, Você está boa noite a todos. Você Me tá ouvem me ouvindo bem? bem, professor? Tranquilo, Ouço sim. Sim. tô sim. É uma alegria poder receber o senhor novamente aqui nesse nosso bate-papo. A gente teve a oportunidade de conversar há mais ou menos um ano, e agora a gente se reencontra aqui para conversar sobre esse tema que é muito interessante e que parece que é pouco explorado, pela doutrina, e quando é explorado, termina sendo analisado numa concepção mais tradicional, partindo aí de uma análise a partir da estrutura do Estado, trazendo reflexões sobre o próprio regime, de direito público. E o seu livro, que é o livro com o professor Amaury e o professor Sérgio Ferraz, é um livro aqui, pessoal, que eu já deixo desde já a indicação de leitura. Autorização de Serviço Público é um livro bem objetivo, que traz aí reflexões muito interessantes e nos mostra toda uma perspectiva diferente, de análise e compreensão do Instituto da Autorização. Então eu vou só fazer aqui uma apresentação rápida, do professor Amaury Saad, professor, doutor e mestre em Direito pela PUC São Paulo, é professor de Direito, é advogado e também é consultor jurídico. Então, professor Amaury, seja muito bem-vindo. Vou passar aqui a palavra para o senhor começar aí a fazer suas considerações, e aí a gente vai desenvolvendo aqui e vamos conversando aqui ao longo dessa nossa live. Maravilha. Primeiro agradeço o convite, enfim, é sempre um prazer. Enfim, a gente teve juntos há um ano, mais ou menos, falando sobre uma porção de assuntos, e agradeço de novo o convite fico à disposição para quantas vezes for necessário. Conte comigo. Esse tema da autorização de serviço público
pressupõe uma série de discussões anteriores, né? A gente precisa primeiro discutir, quando a gente está falando de autorização de serviço público, a própria ideia de serviço público com a qual a gente está lidando, né? Então, é muito comum a gente ouvir nas escolas aí tradicionais, né? Enfim, eu venho da PUC, então eu posso falar da escola da PUC, que de forma mais ou menos equivalente, né? Copiada pelas demais no Brasil, né? Enfim, existe essa predominância da ideia de que falar de serviço público é falar de um regime jurídico, né? Então, quando a gente está falando de serviço público, a gente está falando de um regime jurídico de direito público que recairia sobre determinadas atividades da realidade, né? Determinadas áreas, e em relação às quais o Estado teria à disposição, né, como forma de exploração, um rol, um leque limitado de modelos, né, notadamente aqueles que o artigo 175 da Constituição estabelece quando fala lá em concessões e permissões, né. Então, essa, vamos dizer, é a ideia tradicional, né. E mais, né, quando se discute, né, à luz dessa ideia tradicional, qualquer forma minimamente diferente, né, dos modelos tradicionais, né? Basta a gente lembrar aí a discussão toda em torno das PPPs, né, que a lei acabou conceituando como modalidade de concessão, né, e não foi à toa, foi para fugir desse problema do 175, né. Mesmo quando se discutem esses modelos que seriam não tão diferentes, mas predominantemente variações, né, de um modelo, né, ainda assim essa doutrina mais tradicional é altamente preconceituosa, né. E aí eu lembro um outro livro meu, né, não esse de autorização, o Liberdade das Formas nas Contratações Públicas, em que eu discuto, né, essa ideia de que enfim, falar no 175, né, falar em concessões, falar em certas palavrinhas constitucionais de que isso implicaria um regime jurídico, vamos dizer, altamente engessado e 100% constitucional, né. Bom, então tem essa primeira ideia, né. Contra essa ideia tradicional, né, eu e o professor Sérgio Ferraz, nós defendemos que quando a gente fala de serviço público, a gente está falando de uma atividade que o direito atribui ao Estado, né, como um problema, e que corresponde, né, a uma necessidade coletiva, né? Então, vejam, por que o direito e não a Constituição, né? Porque pode haver serviços públicos, teoricamente, que não estejam, né, arrolados na Constituição. A própria Constituição estabelece isso, né? Por exemplo, quando ela fala no artigo 30, inciso 5, né, que compete aos municípios a prestação de serviços públicos de interesse local, né. Ela não diz quais são esses serviços, né. E, enfim, quando nós analisamos na prática dos municípios, né, a gente vê que há municípios, por exemplo, que consideram, né, mediante lei, que os serviços funerários, né, ou serviços cemiteriais, né, são serviços públicos municipais, né, e aí interditam a iniciativa privada a prática livre dessas atividades, né. Há outros que indicam outras, né, atividades, né, talvez um serviço que seja comum a todos, né, o serviço de táxi, né, que é de alguma forma considerado um serviço público, né, de interesse local. Então, pode haver atividades aí que o direito, né, e não a Constituição qualifiquem como serviço público. E por outro lado, pode haver, e por isso que nós enfatizamos a ideia de necessidade coletiva, né, pode haver serviços que a Constituição, por exemplo, qualifique como serviços públicos, mas que deixem, né, ao longo do tempo, né, em razão, por exemplo, de modificações de tecnologia, né, deixem de corresponder a necessidades coletivas, né. Imagine, né, o caso da telefonia, né. A telefonia fixa, né, durante muito tempo era o serviço de telecomunicação por excelência, né, mas ela deixou de corresponder a uma necessidade coletiva, na medida em que outras formas de comunicação, internet, o telefone móvel, né, o celular, substituíram, né, essa tecnologia, né. E a mesma coisa pode acontecer amanhã. Imagine, por exemplo, né, enfim, que
se invente, né, um mecanismo de autoprodução de energia elétrica, né? Então, de repente, né, pode acontecer, né, que cada um dos indivíduos tenha ali o seu próprio equipamento, né, para produzir a energia de que ele necessite e que toda a rede elétrica do Brasil e do mundo possa deixar de ser uma necessidade, né, coletiva. Né? Então, isso pode acontecer. Né? Bom, então, essa é a primeira ideia. Né? E veja, quando a gente entende o serviço público como um problema, né, a gente passa a entender o papel do administrador público. Né? Sendo um problema, né, é algo que o administrador público precisa resolver. Né? Ele precisa achar modos de resolver aquele problema. Né? E isso não é a mesma coisa de dizer que isto corresponde a um regime jurídico. Né? Na verdade, é o oposto. Né? As formas de que o administrador público vai se utilizar para resolver aquele problema é que correspondem ao exercício da sua competência. Né? Ele não tem um modelo pré-existente, né? Ou pelo menos não deve ter. Né? Então, um pouco a gente inverte a lógica da coisa, né, da discussão toda de serviços públicos. Né? E quando se faz isso, né, fica muito mais fácil compreender figuras sui generis, figuras talvez com as quais a gente não esteja totalmente acostumado, como a das autorizações. Né? Então, sem fazer esse exercício, vamos dizer, prévio, né, a gente não consegue entender nada. Daí você vai cair nos modelos tradicionais aí e não consegue fugir deles. Né? E veja, né, a própria Constituição, em alguns dispositivos, né, sobretudo quando ela trata dos serviços federais, né, ela fala da autorização. Né? Então, não é apenas a figura da concessão ou a figura da permissão que a Constituição contempla como próprias para a delegação de serviços públicos. Né? Ela fala de autorização. Né? Então, se ela fala de autorização, né, por exemplo, aqui o artigo 21, inciso 12, que praticamente todos lá os serviços federais contemplam de uma forma ou de outra a figura da autorização, né? Ferrovias, que é o caso que a gente vai discutir adiante, né? Transporte interestadual, telecomunicações e tudo mais. Né? Então, enfim, quando a própria Constituição contempla essas figuras, essa figura, por exemplo, né, ela quer significar alguma coisa. Né? Então, só isso, por exemplo, já mata a ideia aí da escola tradicional. Né? E veja, por exemplo, quando você pega um autor como o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, né, ele, não podendo desconsiderar a figura da autorização, ele vai dizer, por exemplo, né, que a autorização é para casos muito excepcionais, emergenciais, transitórios, né, quase que instantâneos. Né? Então, enfim, trata de esvaziar, na máxima medida possível, a figura da autorização, né, não podendo desconsiderar que a própria Constituição prevê isso. Né? Então, enfim, é uma derrota aí em razão do próprio direito positivo. Né? O problema que nós quisemos, eu fiz essas considerações para a gente entender o que a gente trata no livro. Né? O problema que se colocou no livro, né, e essa reflexão que a gente propôs, sobretudo na segunda parte, né, tudo bem, nas situações em que a Constituição prevê a autorização, muito bem, enfim, de alguma forma a gente vai ter que acomodar aí a figura. Né? Mas e quando ela não cita, né? Quando ela só cita o serviço de interesse local, ou quando ela só cita um serviço de competência dos estados, né? Gás canalizado, por exemplo, né? Bom, e aí? É possível ou não adotar uma forma atípica, né? Adotar atipicamente a modalidade de autorização, por exemplo. Né? E a conclusão a que nós chegamos, né? Enfim, me parece que é muito tranquila a defesa disso, né, é que sim, é possível. Né? Enfim, existiria aí, a meu ver, sobretudo em razão do princípio da auto-organização dos entes federativos, né, uma competência para adotar formas atípicas, né, se não contratuais, né, pelo menos por meio de delegação via atos unilaterais. Né? A autorização, normalmente, ela é considerada como uma concessão, enfim, uma delegação via ato unilateral. Né? E também no poder de polícia, a autorização também funciona como um ato unilateral. Né? O modelo de ferrovias, por exemplo, inova a esse respeito. Né? Ele consagra, né, a figura da autorização contrato, né? Que é um outro problema que a gente precisa discutir também.
né? E é interessante, professor, só fazendo um parênteses, quando você traz aquela ideia lá do conceito tradicional de serviço público, né? Só para ficar um pouquinho mais claro para o pessoal, e aí você dá aquele exemplo lá que eu achei fantástico, o exemplo de vocês lá do jogo de futebol. Quem fizer 6 gols primeiro, né, ganha. E aí você diz, olha, como é que eu vou definir aqui um instituto? Então, assim, não é futebol, porque a regra da FIFA, né, não diz isso, né? Então ganha a partida quem faz mais gols ao final dela, independente de ser 1, 2, 3. E se eu limito a 6, então eu não estou jogando futebol, que é mais ou menos a ideia que você trouxe, para afastar a questão do regime jurídico como sendo um elemento definidor, né, do serviço público. Então, se você puder só fazer uma reflexão nesse sentido, assim, para ficar mais claro para o pessoal. Sim, enfim, na verdade, né, vamos lá, não é apenas em serviço público que a escola tradicional, né, sobretudo a Uhum. escola da PUC, eu falo escola da PUC, mas eu estou dizendo, vamos dizer, que é o arroz com feijão aí do direito administrativo ainda no Brasil, né, Uhum. que entende que direito administrativo é um regime jurídico, né, e daí você cria, né, para mim, falsos problemas, né, como da fuga do direito administrativo, como enfim, da ideia de que o administrador público não pode se utilizar de mecanismos de colaboração com a iniciativa privada, que não pode se utilizar de formas do direito privado, né, tradicionais, para realizar suas competências e tudo mais, né? Enfim, é um jeito de ver o direito, né, a meu ver, que não dá conta da realidade, né? O direito administrativo não é um regime jurídico. O direito administrativo é uma série de problemas, né, e aí também não difere da nossa definição de serviço público, é uma série Uhum. de problemas que cabe ao Estado resolver, né? E para resolver, né, lembre-se, na nossa Constituição, né, a gente tem, assim como na Constituição espanhola tem o princípio da boa administração, na nossa tem o princípio da eficiência, né? Quando você trata de problemas a resolver, você precisa garantir minimamente a liberdade de escolha dos meios, né? É impossível, né, você, dando os meios, querer cobrar fins, né? Por quê? Porque se você executar sempre os mesmos meios, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então você não tem responsabilidade pelo resultado, né? É um outro problema que a escola tradicional tende a negar, né? Tende a negar que exista a ideia de eficiência em uma estrutura burocrática, né? O professor Celso Antônio negou, quando em 98 se inseriu o princípio da eficiência no artigo 37, negou durante algum tempo que fosse um princípio jurídico, né? E veja, depois ele teve que rever esse posicionamento, né? Mas mesmo assim, autores mais novos, né, vide Irene Nohara, né, tendem a defender que o princípio da eficiência seria de uma aplicabilidade limitada, né, porque teríamos uma estrutura burocrática onde os meios são pré-determinados, né? Pode ser verdade para a concepção de direito administrativo dela, mas para mim isso não faz o menor sentido, é um contrassenso, né? Quem quer cobrar eficiência, para cobrar eficiência, e me parece que a nossa Constituição cobra a eficiência dos agentes públicos, né, você precisa garantir minimamente uma liberdade de meios, né? Isso tem a ver com outro problema também, que é anterior à Constituição de 88. A doutrina administrativista brasileira lutou bravamente contra a discricionariedade, né? A ponto, inclusive o professor Sérgio Ferraz, né, comemorou-se durante muito tempo que a discricionariedade estava morta, né, que era possível rever amplamente a atividade administrativa e tal. Se compreendia essa atitude dos administrativistas brasileiros num momento de exceção, né, no momento da ditadura militar, em que o mundo jurídico queria, de todas as formas, né, limitar o poder, né? Quando nós invertemos a chave e passamos a ter uma Constituição democrática, né, essa preocupação, que era justa naquele momento, deixa de fazer sentido, né, e passa a ser o oposto, né? Como nós temos a ideia, temos enormes problemas que temos que resolver. A Constituição delega muitos deles ao Estado, né, e ainda por cima, impõe a eficiência, né? Quando nós temos esse cenário, né, e nós temos enfim, um amplo arcabouço institucional democrático, né, nós acabamos tendo que aceitar que os agentes públicos eleitos, né,
e o executivo é eleito, ele conta com legitimidade democrática, né, nós temos que aceitar que existe, sim, e que tem que ser relativamente ampla, a discricionariedade. Nós precisamos reabilitar a discricionariedade. Né? A ideia de liberdade de formas está intimamente ligada à ideia de discricionariedade. Né? Então, me parece que esse seja, vamos dizer, o caminho, vamos dizer, a moldura correta para a gente lidar com os nossos problemas de direito administrativo hoje. Né? Então, enfim, não sei se eu respondi, eu coloquei aqui. Não, tranquilo. E é interessante que você, né, quando começa lá, vocês começam a abordar lá no livro, né? Aí vocês apresentam algumas objeções, né, exatamente relacionadas à escolha da autorização. Uma coisa que eu acho curiosa, professor, que eu estava pensando, e aí eu fui conferir no artigo 21 da Constituição, que é redação originária, né? Permissão, concessão, e aí eu fiquei me questionando se a redação originária, qual é, né, a dificuldade de se entender e de se admitir, por exemplo, a autorização como sendo um dos mecanismos dentro dessa discricionariedade e opção de escolha do Estado. E talvez seja a resposta esteja exatamente nessa sua explicação do modo, né, de como a doutrina administrativista brasileira ela se desenvolveu, né, esse pensamento mais tradicional, dentro dessa ideia de regime jurídico, e o que é curioso, né, negando, né, o próprio dispositivo constitucional, ou seja, fazendo interpretação, negando o dispositivo constitucional, e aí vocês trazem lá no livro, né, o princípio da inegabilidade, né, do ponto de partida. Mas eu queria que você abordasse aqui um pouco sobre as objeções que você destaca lá quando você fala, né, dos mecanismos que são tradicionalmente usados, e a importância do desenho lá constitucional de atribuições de competências, a hiperconstitucionalização da administração pública e a violação do dever de licitar, né, que está lá previsto lá no 37, está lá no 170. Então, eu queria que você fizesse um panorama sobre essas objeções. Maravilha. Bom, a primeira, né, dessas objeções é a ideia de que eu já passei, enfim, brevemente, mas eu retomo, a ideia de que o artigo 175 seria, vamos dizer, a chave explicativa dos serviços públicos, né, e que, vamos dizer, ele conteria ali um mecanismo preferencial, né, para não dizer exclusivo, de delegação de serviços públicos. Né. Então, dizer, só pode delegar serviços públicos via concessão ou permissão, contratos de concessão ou permissão, né? E esses contratos têm que ser celebrados mediante licitação, né? E que, fora disso, né, mesmo quando a própria Constituição menciona o vocábulo autorização, né, ela quereria dizer, quereria se referir a hipóteses muito específicas, muito excepcionais, assim, quase inexistentes. Né? Então, essa é a posição, vamos dizer, mais tradicional possível. Né? Quem quiser conhecer essa posição, basta ler os manuais aí, né? Celso Antônio e companhia. Bom, a gente diz o seguinte, não, né? Não, em razão dessa ideia, primeiro, né, de que, sobretudo quando eu trato, quando eu trato da própria União, a própria Constituição já coloca lá como, vamos dizer, uma possibilidade. Né? Então, vamos dizer, precisamos considerar o direito positivo. Daí a ideia de inegabilidade dos pontos de partida. Eu gosto dessa ideia do professor Tércio Sampaio Ferraz, né, em que ele diz o seguinte, bom, o jurista pode interpretar, ele tem um espaço até amplo para interpretar, a única coisa que ele não pode fazer é negar, né, o texto do direito positivo existente. Né. Ele pode, na sua argumentação, dizer que aquele texto é inválido, que ele não tem, né, valor para a discussão, né, que ele esteja fazendo, mas ele não pode negar que o dispositivo exista. Né? Então, essa é a primeira coisa. Né? Então, se a Constituição fala em autorização e não põe ali nenhum critério para você escolher entre um e outro, né, ela só pode querer dizer que essa escolha, né, a razão da escolha, é discricionária. Né? Então, essa é a primeira ideia. Bom, a segunda ideia, quando você não está tratando da União, né, e a Constituição é silente, né, quanto à possibilidade do uso da autorização pelos outros entes federativos, e eles têm,
né, competências para uma série de serviços que são altamente relevantes. Né. Quando a própria Constituição não diz, né, para mim, com muito mais razão, né, é que ela permite o modelo, né, ou que ela permite modelos alternativos. Né. Primeiro, porque ela não limita, né, enumerar é limitar, né, e segundo, porque ela própria consagra, né, primeiro, o regime federativo, e segundo, né, detalhando esse regime federativo, a ideia de auto-organização. Né? Então, estados e municípios e o Distrito Federal têm a possibilidade de se auto-organizarem. Né? E vamos convir que dispor sobre os seus próprios bens e organizar os seus próprios serviços públicos, né, é o núcleo da ideia de auto-organização. Né? Se eu não posso fazer isso, né, que autonomia eu tenho? Né? Então, que federação eu tenho? Então, de novo, né, a gente precisa ser razoável aí ao compreender, enfim, o que a Constituição quer dizer. Né? E tem mais um argumento, né, que é o fato de que, durante muito tempo, antes da Constituição de 88, né, os tribunais, o STF, por exemplo, e no livro a gente cita uma série de julgados, o STF compreendeu normalmente a possibilidade de delegação de serviços públicos via formas não citadas na Constituição. Né? As constituições anteriores citavam concessão, ou na de 67, 69, acho que falava também em permissão, não, só falava concessão. E durante muito tempo, para não dizer, todo o século XX, né, o judiciário compreendeu legítima a figura, por exemplo, da permissão, né, como ato unilateral. Né? Então, veja, qual o problema? Por que só agora, né, numa Constituição que não mostra uma lógica muito diferente, né, em matéria de serviço público das anteriores, né, por que só agora a gente haveria de concluir que a Constituição tem a chave fechada, né, dos modelos de delegação de serviço público? Né? Então, tem esse ponto muito frágil, né, do posicionamento que quer negar essas formas, vamos dizer, atípicas, né, ou sui generis, de delegação de serviço público. Né? Uhum. Eu estava ouvindo o professor Egon Bockmann falando sobre o tema, naquele podcast dele lá, Aula de Amanhã, e ele fazendo uma análise sobre o 21, né, e sobre o artigo 170, ele fazia aquela correlação que vocês também fazem lá no livro, né, sobre a ideia clássica de autorização relacionada com o conceito de poder de política, né, e, portanto, aquelas questões de atividades, né, privadas ali, então uma autorização para um restaurante, etc. e tal. E aí ele fala, eu queria que o senhor comentasse sobre, ele fala que ele entende que lá no 21, né, você tem uma hipótese de autorização constitutiva, né? E no 170, né, ele fala que você tem uma hipótese de autorização declaratória. Né? Então, porque no 170 são atividades típicas da iniciativa privada, então, preenchidos os requisitos, o Estado vai lá e declara e reconhece. E no 170 e no 21, né, há essa Constituição, né, após o preenchimento dos requisitos, etc. e tal. Então, eu queria saber se o senhor também entende dessa forma, se você discorda, como é que você avalia essa... Porque tem aquela questão que você fala lá no livro, que eu acho que é o Michel Stanipoulos, né, que você fala da compreensão equivocada, né, de um significado só do termo autorização. Né? Então, você compreender ele com mais de um significado, né, para, no mundo dos fatos, você conseguir resolver os problemas que se apresentam. Eu concordo com o Ego, na verdade, eu acho que tem um problema que é, na verdade, um verdadeiro problema. Uhum. E que também contribui para que a nossa doutrina, vamos dizer, tenha uma ideia errada a respeito da autorização. Né? É que, veja, durante todo o século XX, né, quando se falava em autorização e tudo mais, né, se pensava realmente no poder de polícia, ou pelo menos naquelas hipóteses de utilização de bens públicos. Né? Então, imagine o seguinte, eu quero colocar um quiosque numa praça pública. Né? Eu vou lá, solicito uma autorização para o poder público, e ele pode me autorizar ou pode não autorizar. Né? Ou eu quero o circo chegou na cidade e quer usar um terreno público.
né? Eu peço lá uma autorização para o poder público e tudo mais, que ele pode me dar, pode não me dar, e aquilo lá é meramente temporário e pode ser revogado a qualquer momento. Né? Então, com base nessa realidade, né, em que se utilizava o vocábulo autorização, né, a doutrina meio que elegeu 3 características que seriam essenciais do Instituto. Né? Primeiro, a ideia de discricionariedade. Né? Então, eu posso dar autorização, posso não dar, e, enfim, são as minhas razões e não importa. Né? Não existiria um direito daquele que solicita, né, em obter a autorização. Né? Tanto que até hoje no direito urbanístico se faz uma distinção entre autorização e licença. A autorização seria discricionária e a licença não seria vinculada e tal. Bom, mas então, essa é a primeira característica, né, discricionária. Segunda, né, a precária. Né, então, não há um direito a um prazo determinado, não há condições ali, vamos dizer, minimamente permanentes para que eu usufrua daquela autorização. Ela é, vamos dizer, absolutamente precária. Né, e temporária. Né, e mais, sendo precária, ela pode ser revogada a qualquer momento. Né, eu posso simplesmente retirar minha autorização, você pega o seu circo e vai embora. Né? Bom, isso pode ser verdade para uma determinada realidade, né? Mas o que acontece é o seguinte: a doutrina pegou vamos dizer, esse conceito, vamos dizer, lato de autorização e, comparando com a realidade, por exemplo, de uma autorização de serviço público, diz, olha, não dá, uma coisa não conversa com a outra. Né? Mas realmente não dá. Se você quiser transportar esse conceito de autorização, vamos dizer, dos bens públicos ou do poder de polícia para a delegação de serviços públicos, ela não vai funcionar. Né? O que você precisa olhar, e aí eu cito, a doutrina estrangeira é muito mais inteligente que a nossa a esse respeito, porque a doutrina estrangeira sempre, né, mesmo a mais antiga, sempre fez distinção. Diz, olha, pode ter autorização que seja discricionária, pode ter autorização que seja vinculada, pode ter autorização que seja estável, pode ter autorização que seja precária, pode ter autorização que pode ser revogada a qualquer momento, pode ter autorização que não. Né? Enfim, né? Sempre foi um pouco, vamos dizer, um olhar mais inteligente. E mais inteligente por quê? Porque considerava o direito positivo. Né? Pode ter um modelo aqui que diga que é desse jeito, ou que diga que é de outro jeito. Né? Por exemplo, o professor Eli Lopes, né, um pouco o papel da autorização como ato unilateral de delegação de serviço público era, antes da Constituição de 88, preenchido pela permissão. Né? Depois que a Constituição de 88 trouxe a permissão para dentro e a qualificou como contrato, a gente ficou com um vazio aí para o ato unilateral de delegação de serviço público. Por isso que até no próprio livro a gente tende a qualificar a autorização como um ato unilateral. Né? E veja, o professor Eli, mesmo tendo essa realidade, né, leia a permissão pré-88 como a autorização de hoje, ele dizia, olha, pode ter permissão, que ele chamava ato unilateral, e pode ter permissão quase contrato, que vai ter ali até mesmo hipótese de equilíbrio econômico-financeiro. Né? Então, veja, o professor Eli era, vamos dizer, muito mais antenado, né, e muito mais realista, né, do que a nossa doutrina ainda hoje é. Né? Então, tem esse problema. Entendi. O professor, agora, pegando aqui um pouco da lei, né? A Lei 14.273, né, que é o novo marco legal. É curioso que lá no artigo 8º, ela coloca que pode ser executada em regime, né, a exploração indireta, e aí ela coloca em regime privado, né, mediante outorga de autorização, e em regime público, mediante outorga de concessão. Então, o legislador aqui nesse ponto, né, em regime privado, ele não conseguiu, talvez, dizer e passar e positivar a verdadeira e real intenção daquilo que ele queria, não é? Porque, ou ele quis dizer assim, que dentro do modelo de autorização,
não é? Que não deixa de ser um serviço público, não é? Porque está lá no rol das nossas competências, então isso não vai deixar de ser serviço público, mas eu vou pegar por empréstimo, né? Aqui, por exemplo, a ideia de livre competição, né? De livre iniciativa. Então, parece que aqui a gente tem um modelo que foi criado, esse modelo híbrido, né? E aí eu queria que o senhor fizesse um comentário para a gente, porque, como você bem coloca lá no seu artigo, é um modelo que está apoio e você vai viver os desafios de ter como equalizar, né, e compatibilizar essas duas situações. Tá. Eu só queria fazer uma consideração que eu esqueci de fazer sobre a questão anterior, mas ela se liga a essa sua segunda, que é a da licitação, né? Enfim, essa é outra razão do preconceito que a doutrina tem com relação à autorização, que é porque a autorização não tem, né, licitação, não tem uma concorrência pública como nós conhecemos hoje, né? Bom, isso é verdade, né? Mas a gente precisa entender a lógica dos dois modelos, né? Numa concessão de uma permissão, né, você tem um processo seletivo e o resultado desse processo seletivo vamos dizer, a outorga de um contrato, né? Você ganha um contrato que te dá uma série de direitos e uma série de obrigações, né? Na autorização, como ela pressupõe de alguma forma a concorrência, né, na prestação do serviço, né, você não ganha nada a rigor quando você ganha a autorização, né? Não é o mesmo que dizer que você ganhou um contrato de concessão, né? Então, nessas circunstâncias, até a ideia de competição em um processo seletivo, não é nem que ela é indesejável, ela é impossível, né? Eu não tenho em que competir no momento da outorga da autorização, já que eu vou competir lá na frente, eu vou competir na operação, né? Então, tem uma diferença de lógica aí, né? E, enfim, na lei, né, para que todos saibam, né, a gente está falando da Lei 14.273, que é a lei do fim do ano passado, que trouxe aí o novo marco legal das ferrovias. Quando ela fala de regime privado, a gente tem que compreender isso vamos dizer, com temperamentos, né? Porque, e nos meus artigos eu digo isso, eu tenho escrito com alguma constância aí sobre as ferrovias, e eu digo, olha, eu sempre faço questão de dizer, é um regime próximo ou quase, ou equivalente ao privado, mas não é um regime privado puro, né? Por quê? Porque, bem, quando a Constituição assinala ao Estado um serviço público, lembre, serviço público como um problema a resolver, né? Isso compete a ele resolver, compete a ele adotar o modelo que ele quer, né? E veja, quando ela faz isso, né, o Estado pode, desde prestar diretamente, pode delegar para a iniciativa privada, né? A rigor, a livre competição entre agentes não é natural numa área que a própria Constituição ou o direito consagre como serviço público, né? Não é e não é, né? Simplesmente não é. Se não por qualquer outra coisa, porque o Estado continua responsável por aquele serviço, né? Então, de alguma forma, né, nunca pode haver uma livre competição, né, tal como existe no mercado privado, né? Veja, vamos pegar aí a atividade de produção de brinquedos, né? Se amanhã todas as empresas de produtoras de brinquedos se arruinarem, né, o que cabe fazer, né, ao Estado, né? Nada, né? O que você vai fazer? Que direito que você vai opor ao Estado, né? Aquilo não é um serviço público, né? Ou para quem não quiser, quem achar que brinquedo é essencial, vamos pegar uma coisa que é bem supérflua, né? Não sei, né? Enfim, mercado de abotoaduras prateadas, né? Se todas as empresas de abotoaduras prateadas falirem, se arruinarem, uma concorrência predatória, acabou, não existe mais abotoadura prateada. Bom, não é um assunto do Estado, né? Agora, se amanhã a gente não tiver ônibus saindo de uma cidade para outra, né, deixando a população que não tem carro ilhada, né, sem poder se locomover e que não tem dinheiro para usar avião, né, se amanhã todas as empresas que sejam autorizatárias se degladiarem e quebrarem todas, se amanhã elas pararem o serviço, é uma responsabilidade do Estado. Ele tem que garantir aquele serviço,
né? Então, mesmo numa situação de autorização, né, você não pode pressupor uma livre concorrência pura, né? A livre concorrência entra nessas áreas por empréstimo, na medida em que o Estado, no modelo em que ele eleger para aquela determinada atividade, adotar. Né? Então pode ser uma atividade muito próxima, quase igual. Né? Veja, a telefonia celular, que é prestada por autorização hoje. Né? E me parece que a lei aqui tomou por empréstimo da lei das telecomunicações essa ideia de regime público versus regime privado e tal. Ali me parece que é quase realmente uma competição privada, mas ainda assim não é. Né? Eles têm que adotar as normas técnicas. Se de alguma forma o serviço de telefonia desaparecer, eles vão sofrer penalizações. Então, assim, realmente não é. Não é e não pode ser. Né? E eu vejo com muita preocupação que as equipes aí do Ministério da Infraestrutura, do Ministério da Economia, que são as que lideram esses marcos regulatórios, que são em si muito bons, né? Elas têm essa ideia um pouco ingênua de que, né, um pouco ultraliberal, né, de que, bom, abrimos e agora realmente é o mercado que entrou aqui e tal. Não é e não pode ser. Né? Se em termos econômicos até esse raciocínio pode fazer sentido, em termos jurídicos nunca vai ser. Né? E a meu ver, o direito aí impõe um obstáculo que é intransponível. Né? Bom, então, realmente tem essa ideia. Né? E veja, quando a gente fala, né, num modelo de autorização, e o que aconteceu nas ferrovias foi isso, né, lembrem, né, vamos pensar concretamente, o Brasil tem hoje 30 mil quilômetros de ferrovias concedidas, são concessões de serviço público. Concessões com contrato de concessão, com pagamento de outorga, com obrigações ali de manutenção do serviço, princípios da continuidade, todos aqueles princípios do serviço público, tudo ali vigente e tal. Se o particular não pode opor a exceção do contrato não cumprido, ele tem que continuar prestando, ele só pode se eximir da prestação do contrato mediante decisão judicial transitada em julgado e tal. Veja, você tem esse ambiente, esse microcosmo que está vigente no Brasil. Né? Com o modelo de autorização, né, em tese, qualquer interessado pode pedir autorização, né, para construir uma ferrovia com 2 quilômetros de diferença de uma concedida. Né? Ele vai ter muito menos obrigações do que o concessionário. Né? Ele não vai ter que pagar outorga, né, salvo em hipóteses excepcionais aqui de procedimentos competitivos, se ele quiser, amanhã, no dia seguinte, né, ele pode desmontar tudo e levar embora. Né, acabou a ferrovia. Né. Veja, quando você faz isso, né, é claro que você produz ali uma fricção entre os modelos. Né. Veja, quando eu faço uma proposta, né, investidor, né, quando eu faço uma proposta para uma concessão de uma ferrovia, né, eu estou pressupondo que eu vou atender a um determinado mercado, né, se não com exclusividade, mas com alguma, vamos dizer, preferência. Né. E eu pressuponho também, esse é o raciocínio econômico, que aquilo vai se manter enquanto o meu contrato estiver vigente. Né. E o que aconteceu foi que agora, né, com esse modelo, né, do dia para a noite, você pode ter essa concorrência que pode ser predatória, né, do dia para a noite. É claro que a própria natureza de uma ferrovia impede um pouco esse cenário, né, porque você fazer uma ferrovia é caríssimo. Né, tem que desapropriar, pagar as desapropriações, você tem que colocar o equipamento, material rodante e tal. Então, assim, é realmente difícil. Né? Por isso que em algumas leis econômicas consideram a ferrovia um monopólio natural. Né? Justamente por conta dos custos intensivos disso. Né? Mas, de qualquer forma, né, o que a gente assistiu depois da edição da lei, né, já na edição da medida provisória, e depois na conversão da lei, é que a gente teve inúmeros pedidos, vários pedidos, enfim, 30 e tantos contratos já assinados, enfim, o Ministério da Infraestrutura divulga isso, enfim, 70 e tantos bilhões, ou não sei quantos bilhões de reais de futuros investimentos e tal, e claro, né, isso de alguma forma vai ter um impacto aí para as concessões. Né? E o que aconteceu, né, é que, vamos dizer, no projeto de lei
houve a medida provisória e, na conversão em lei, se inseriu lá um dispositivo prevendo um regime aí de transição, né, que o poder concedente iria ali analisar cada concessão para saber o impacto das novas autorizações no equilíbrio econômico-financeiro. Né? E o presidente da República, quando foi promulgar a lei, ele vetou esses dispositivos. Né? Então, a meu ver, vetar ou não vetar, você não elimina o direito dos concessionários, né? Você só cria uma dificuldade para quantificar isso. Né? Então você tem esse primeiro problema de convivência dos regimes. E até, veja, intuitivamente, né, a própria lei já fala, né, da adaptação dos contratos de concessão em contratos de autorização. Né? Exatamente porque, claro, é intuitivo que na fricção dos regimes seria interessante, conveniente, que tudo virasse autorização. Né? O problema é que não se criou na lei incentivos, né, para essa conversão. Né? Disseram, não, o concessionário pode escolher adaptar o seu contrato, né, adaptar um termo atécnico, né, convolar, né, o contrato. Mas, enfim, você pode adaptar o seu contrato para uma autorização, mas você continua tendo as suas obrigações de investimento e o seu pagamento de outorga da concessão. Né? Por que eu, concessionário, vou abrir mão, né, do meu equilíbrio econômico-financeiro, né, se eu vou continuar com os meus ônus? Né? Então, faz sentido. Né? Então, não é, no fim das contas, virou um procedimento inócuo. Né? Enfim, não tem conhecimento de ninguém que tenha requerido aí a adaptação do seu contrato de concessão. E essa questão do equilíbrio econômico-financeiro, ela tem matriz constitucional, né? Então, como você destacou, talvez você aprofunde ou faça com que esse debate você tenha um pouco mais de dificuldade para colocá-la na mesa, mas o equilíbrio econômico-financeiro ele está assegurado numa perspectiva mais constitucional. Professor, e aí lá no seu artigo você destaca, né, que teve alguns pontos, né, por exemplo, a questão da flexibilização da responsabilidade do poder concedente, né, que a lei ela vem, né, nesse modelo de autorização e ela tenta, né, minimizar, né, ela tenta excluir, né, essa responsabilidade. Outro ponto que você também destaca lá está relacionado com a questão da reversão dos bens, né, a própria ausência de indenização, né, a questão do equilíbrio econômico-financeiro você já trouxe aqui de certa forma, e o esvaziamento de um instituto, que eu acho que é extremamente importante nesse tipo de contrato, pelo porte, né, e pelo o tamanho do contrato, esvaziou basicamente a questão da cláusula, né, arbitral, né, que é um elemento de composição alternativa de litígio, né, que é muito característica desses tipos de contratos. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses pontos, né, para o pessoal aqui se situar em relação a essa matéria. Enfim, eu fiz 2 artigos sobre o tema das ferrovias, estou fazendo um terceiro que em breve deve sair e eu adianto aqui os pontos. O primeiro foi sobre essa questão do conflito entre os modelos, né, autorização versus concessão, e o segundo foi analisando os contratos padrão aí de autorização que já foram celebrados, né, que são idênticos, né. E ali a gente tem algumas inconsistências, né, e que deveriam, né, merecer revisão aí por parte da União. Né. Isso você já falou, né, tem problema ali da reversibilidade sem indenização, né, porque eles pressupõem que eles adotam. Veja, reversibilidade tem a ver com a ideia de continuidade do serviço público. Né, então você reverte os bens porque você precisa manter em posse do Estado, né, ou de um outro concessionário, aqueles bens para garantir que o serviço continue a ser prestado. Né. Num modelo de autorização, né, como eu disse, né, ao fim do contrato, se o sujeito quiser desmontar a ferrovia e levar embora, né, ele leva. Né. Então você não tem, em tese, né, continuidade. Né. Então, vamos dizer, quem quer os ônus quer os bônus também. Né. Então, você leva embora, vende a terra e tal. Né. Então não faria sentido fazer isso. Né.
essa hipótese tanto que a própria lei fala que os bens não são reversíveis, né? Por isso que o contrato é um pouco, nem constitucional, ele é ilegal mesmo, porque ele contraria a própria lei, né? O que o contrato prevê é a reversão punição, né? Então, quando o particular, o autorizatário, descumpre, né, deixa de cumprir, por exemplo, o cronograma de implantação, ou descuida da autorização e tudo mais, ele toma a penalidade de perder de caducidade da autorização, perde a autorização, e os bens que ele colocou lá, ele perde também. Né, eles são revertidos e sem indenização. Né, enfim, a lei criou essa modalidade de reversão penalidade, que, a meu ver, não é possível. Né, então, ou a reversão é para o serviço continuar, ou ela não tem cabimento. E aí, o direito de propriedade está vigente, né? Então, se você quiser me expropriar, pague, né? Então tem esse problema. A questão da arbitragem também, né? Tem um outro problema, que é o problema do artigo, né, que eu estou escrevendo, que é o seguinte, né? Veja, quando um país da dimensão do Brasil, né, ele realmente ele comporta uma malha ferroviária muito maior do que a que ele tem hoje, né? Muito mais do que os 30 mil quilômetros. Né? Isso é saudável do ponto de vista logístico, é saudável do ponto de vista de transporte de passageiros, de opção de transporte para as pessoas, transporte de cargas e tudo mais. Né? E a prova disso, né, a prova de que existiu uma demanda reprimida, né, por ferrovias no Brasil, foi o fato de que, no momento seguinte, né, a edição da medida provisória em seguida da lei, né, você teve ali dezenas de pedidos, né, uma série de propostas ali de ferrovias, de autorização de ferrovias e tudo mais, algumas das quais já assinadas e tal, que correspondem ali necessidades. Né, o sujeito que tem uma mina, né, de aço, né, no Pará, né, interessa a ele ter uma ferrovia, né, para transportar isso ao porto mais próximo. Né? O sujeito do agronegócio lá, que tem uma fazenda muito produtiva de gado, né? Ele precisa ter uma ferrovia para escoar a sua produção e tudo mais. Né? Então isso faz muito sentido, zonas industriais e tal. E muitas vezes pequenos trechos. Né? Então, existe uma demanda reprimida. Né? O que acontece? Né? Na medida em que o modelo de autorização, né, pressupõe esse regime privado, né, em que eu autorizo o sujeito e o sujeito constrói meio que se quiser, se não quiser ele pode renunciar. Né, a lei aqui no artigo 34, ela tem a figura expressa da renúncia. Né, eu posso, não quero mais brincar, desmonto tudo e vou embora. Eu estava conversando hoje sobre um trenzinho, ferrorama, que eu ganhei quando eu tinha 5 anos de idade, e era um pouco assim, né? Eu quero brincar, você montava lá o seu trenzinho na sala, não quero mais brincar, você desmonta e vai embora. Né? Então, um pouco isso. Né? Bom, o que acontece, né, com a necessidade pública que estava subjacente àquela ferrovia, né, que eu autorizei? Né? Então, eu reconheci que existe aquela necessidade. A meu ver, existe aí uma responsabilidade do Estado, sim, pela existência daquele serviço. Né? Lembra, é um serviço público, não deixa de ser um serviço público porque eu estou delegando, né, por meio de autorização. Né? Então, uma falha do modelo é tornar, vamos dizer, fácil, né, que o autorizatário deixe de brincar se quiser. Né? Então, imagine, né? Então, foi autorizada uma ferrovia, eu, investidor, né, fazendeiro, produtor, minerador, o que quer que seja, né, programo meus investimentos contando com aquela ferrovia que foi autorizada. Né. Daí, 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, ela deixa de existir, né, porque o autorizatário usou a sua faculdade ali de renúncia. Né. O que acontece? Como que fica? Né. Então, me parece que essa responsabilidade do Estado, né, ela é inafastável. Né? Não se criou e não se previu e não se está discutindo isso, a meu ver, né, nos órgãos competentes aí, estou falando da ANTT, estou falando do Ministério da Infraestrutura e tudo mais, não se pensou nessa situação. Né? O que fazer, né, para continuar atendendo aquela necessidade que eu reconheci que existe. Né? Que existe essa demanda reprimida, existe. Então, eu não posso simplesmente reconhecer e depois fingir que eu não reconheci. Então,
a gente tem esse problema. Né? E um outro problema, né, que também está presente nesse modelo, né, e que tem muito pouca gente discutindo, né, é o problema da autorregulação. Né? A lei prevê, vamos dizer, um ente, né, em forma associativa aí, que pode vir a ser criado, né, pelas autorizatárias para autorregulação, né, do setor. Né? Existe uma linha tênue, né? Primeiro, existe uma experiência enorme internacional em entes autorreguladores. E o Brasil tem também alguma experiência nisso. Né? Basta pensar, né, no CONAR, que é uma entidade de autorregulação da publicidade e propaganda, as entidades de regulação profissional, OAB, os conselhos de medicina, conselho de arquitetura e tudo mais, que são entes de autorregulação. Né? Reconhecidos pelo Estado, mas eles são entes privados de autorregulação. Né? Previu-se esse ente e, enfim, como a gente ainda está no início da implantação das autorizações, esse ente ainda não foi formatado. Né? Então, existe uma preocupação, me parece, que deve ser, enfim, quais são os limites, né, dessa entidade aí que vai surgir, como que ela vai operar. A gente sabe que existe uma linha tênue entre a autorregulação legítima e a cartelização. Né? Então, tem uma discussão e tem o regulador aí estatal, né, precisa pensar em mecanismos de prevenir esse tipo de situação, né? E isso é um fator importante aí da regulação do setor que não está na mesa. Né? Então a gente precisa, né, como administrativista, a gente precisa pensar nessas entidades autorreguladoras, né? Como o que são, né, do que se alimentam, né, o que elas fazem, onde elas se escondem. Então, eu gosto de sugerir temas aí para as pessoas, né? Enfim, escrevam sobre isso. Não, e é interessante que nessa questão, eu ia ser até a pergunta que eu ia fazer para a gente começar a fechar aqui. E é interessante que ela diz que nas autorizações, né, dos entes subnacionais, né, admite também essa. Então, já imaginou União, Estado, município, todo mundo faz um grande ente privado aí se autorregulando. Então, assim, se não tem uma intervenção não, se não tem um monitoramento mais sério, né, e mais rígido do ente estatal, você está criando aí possibilidades, né, para um domínio do mercado por determinados grupos econômicos. E é interessante que a lei ela não traz, né, ela traz funções, né, diz o que é que eles podem fazer, diz o que eles podem se associar, mas na leitura que eu fiz não traz diretrizes, por exemplo, obrigações, né, limites, né, restrições. Aí você vai entrar numa discussão, tá? Aí vai vir um decreto. Aí o decreto vai limitar aquilo que está na lei. Como é que fica? Vai trazer algo que não foi inicialmente previsto na norma. Né? Então tem esse problema também. E aí, professor, na questão da renúncia, né, eu tinha notado aqui também que não é só a questão da renúncia, como o senhor colocou, né? Vou pegar meu trenzinho e vou embora, vou pegar a minha bola e vou embora. Porque a renúncia é no 34, e no 36 ela diz que a autorizatária pode, a seu critério exclusivo, simplesmente desativar, falar, olha, vou desativar, estou te comunicando e você se vire. Você se vire porque eu não vou mais operar nesse modal aí, nessa faixa, né, de ferrovia. E aí, como é que fica o problema a ser resolvido pelo poder público? Porque ela ainda diz que ela fala, tá, as multas contratuais, tudo bem, mas que isso por si só não pode ser causa de punição. E aí você fica, né, com esses problemas que a gente vai precisar resolver quando começar a pedalar. Então, você quer acrescentar mais alguma coisa em relação a esses dois pontos? Não, a gente... Enfim, veja, você pode interpretar a não implantação de uma ferrovia autorizada como um descumprimento contratual. E o contrato dá margens a isso. Tá? Então, esse é outro dos defeitos do contrato. Ele não separa bem a hipótese de renúncia legítima da hipótese de descumprimento contratual. Então, tem esse problema. Né? Se a gente estiver tratando de descumprimento contratual, você pode ter aplicação de penalidades várias, até de inidoneidade. Né? Para uma empresa que tem relações com o poder público, isso é a morte. Né? Então, realmente, se você olhar por esse ângulo, pode ser que isso funcione como um impeditivo para
enfim, para o abandono aí das operações. Por outro lado, você tem, como você falou, você tem essas previsões que estão expressas aqui, que no limite, se houver desacordo com a administração pública, você leva ao judiciário, né, para fazer valer. Né? Então você tem essa discussão. Né? O problema, né, é o que fazer quando isso acontecer. Né? Eu vou contar para você aqui enfim, um caso pessoal. Né? Eu, por conta do livro, por conta de outras reflexões, né, eu tenho pensado muito na figura, porque um outro campo que tem uma autorização, vamos dizer, um regime de autorizações até mais maduro, com alguma regulação e tudo mais, é o do transporte interestadual de passageiros, né, por ônibus, esses ônibus interestaduais e tal. A própria ANTT regula e tudo mais, já tem uma experiência de alguns anos nisso e tudo mais, você tem uma discussão como, enfim, você transportar a gente por ônibus é mais fácil do que fazer ferrovia, é um pouco mais pujante ali a concorrência e tudo mais. Mas mesmo nessas discussões, você tem discussões sobre barreiras à entrada, sobre a questão da sustentabilidade e viabilidade econômica das linhas, dos itinerários e tudo mais. Né? Bom, enfim, fiz já parte para dizer que o meu interesse por autorizações vem antes da ferrovia. E eu, vendo o modelo de ferrovias, fiquei primeiro muito otimista. Né? Eu disse, olha, bom, temos aqui quase 100 bilhões de reais de investimentos, temos uma demanda reprimida, o Brasil daqui a pouco vai virar uma Bélgica aqui, né? Uma Holanda com um trem saindo por rodo e tal. Se eu quiser ir para o supermercado, eu tomo um trem aqui embaixo do prédio e tal. Daí eu fui fazer uma reunião com uma grande operadora de ferrovias, que é uma grande concessionária e é uma grande autorizatária, já obteve algumas autorizações e tudo mais. E eu perguntei, bom, o que vocês estão achando do regime de autorizações? Né? Vocês pediram aqui várias, já estão com o contrato assinado, vocês estão, né, otimistas e tal. E a resposta que eu obtive foi a seguinte, não, a gente acha que a maioria dessas autorizações vai gorar, a gente pediu só para não ficar atrás da concorrência e não estamos otimistas porque, enfim, o modelo que nos parece que é o adequado para esse tipo de serviço é o de concessão. Né? Ou seja, né, os agentes que conhecem o setor, né, que, enfim, tem informações que nem eu nem você temos, né, eles não botam fé que isso vá vingar. Né? É dizer, desses 100 bilhões de reais de investimentos anunciados, pode ser que a gente tenha metade, com sorte, ou 10, ou 1, ou não sei quantos. Né? E aí a gente fica no pior dos mundos, né? Porque a gente desenhou um modelo, né? A gente fez um esforço aí legislativo para colocá-lo de pé, e por conta de talvez defeitos aí da sua formatação, nós não vamos ter efetividade no seu funcionamento. Né? Então, depois dessa conversa, eu confesso para você que eu fiquei, pelo menos quanto a ferrovias, eu fiquei com, vamos dizer, não os dois, mas pelo menos um pé atrás. Né? Talvez efetivamente não surta os efeitos que nós esperamos. E isso talvez explique, né, porque, por exemplo, a discussão do ente autorregulador não está tão em voga. Né? A gente não vê uma discussão aí entre as autorizatárias que já existem, né? Pelo menos publicamente, né? A gente não vê movimentação aí das entidades reguladoras, tal, do Estado, né? Para, vamos dizer, tratar, vamos dizer, com mais concretude do modelo. Né? Talvez todo mundo esteja em compasso de espera, né? O que, de novo, é ruim, né? Porque a gente precisa, né? De novo, existe essa demanda, né? E que o Estado, durante muito tempo, não cumpriu. Né? Veja quantos anos aí, a Ferrovia Norte-Sul ficou 30 anos, desde o governo Sarney, para ser entregue. Né? Acho que foi entregue só no governo Temer ou Bolsonaro, talvez. Enfim, então, veja, o Estado, quando ele tem que fazer, ele faz demorado e mal, né? É ruim. Né? Se há uma desconfiança inicial, né, dos próprios agentes privados, né, que são os grandes responsáveis por fazer com que o sistema, né, se movimente, né, e com que o mecanismo das autorizações, eles efetivamente, né, ganhe espaço, então
a ver, né? Vamos aguardar para ver quais serão as movimentações. Então, professor, então, a gente está chegando aqui, já passou de 1 hora, então parece que algumas conclusões aqui que a gente tira é de que você tem 4 modelos, né, de execução de serviço público: modelo direto, concessão, permissão, autorização. Você tem a conclusão de que o fato de que não há uma incompatibilidade entre a autorização e a execução, né, de serviço público, que não afasta a natureza, né, que o instrumento, né, finalístico não afasta a natureza, né, do serviço, de modo que preserva-se aí a obrigação do Estado, né, sobre a questão da competição. Ela apenas desloca-se para um momento posterior, e aí ela vai acontecer ali uma competição, né, dentro do mercado, né, quando os agentes efetivamente estarão ali cumprindo com os seus papéis. Então, eu queria, né, primeiro agradecer, né, ao senhor por ter participado aqui do nosso bate-papo, né, por trazer aí sempre de uma forma muito coerente e muito precisa as suas reflexões e as suas provocações. E queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora e passar a palavra para você fazer aí uma eventual consideração final para a gente, né, encaminhar aqui para finalizar a nossa conversa de hoje. Perfeito. Não, eu agradeço de novo o convite, sempre um prazer. Enfim, é bom a gente ter esses espaços, né, para discutir, enfim, temas novos, temas interessantes, e o seu trabalho aí, fazendo essas conversas aí periodicamente, é muito bonito. Então, eu te peço aí, continue, né, continue, eu assisto sempre. Bom, o que eu queria fazer de consideração final, né, é o seguinte, né, veja, né, eu ainda acho, com todas essas observações que a gente fez aqui, essas discussões, enfim, né, o que a gente fez aqui, como os engenheiros dizem, né, a gente está estressando o modelo, né, então a gente está discutindo aqui, vamos dizer, né, questões mesmo que são complicadas, são complexas, é difícil fazer um negócio desse, né, e o trabalho que o governo fez, enfim, os responsáveis, as equipes são muito competentes, enfim, o modelo em si é louvável e é virtuoso. Eu sempre digo isso porque né? O que precisa, né, é a gente aprender com a experiência, né? Então, enfim, pensar nesses pontos de maior fragilidade, tentar remediá-los, né? Enfim, não tem nada fechado, aí a gente pode, né, aprender a mexer na máquina enquanto a gente está andando, né? Então vamos melhorar o modelo, né? E extrair daí as consequências que a gente quer. O que a gente quer, né? A gente quer ter uma malha ferroviária maior, mais acessível, que sirva de apoio às atividades econômicas, né? Para isso que serve, é para você baratear frete, é para você permitir o escoamento, para você permitir que o interior do Brasil se desenvolva mais, enfim, em muitas regiões que não são exploradas no Brasil por conta de inviabilidade de transporte, né? Então, a gente tem, enfim, potencial minerador aí enorme, né, que a gente pode explorar, né? Então, veja, a gente tem que usar de todos os mecanismos para obter esses resultados economicamente favoráveis, né? E pensar também em transporte de passageiros e tudo mais. Quanto mais opções, né, as pessoas tiverem para se locomover, para você estimula o desenvolvimento econômico, turismo e tudo mais. A gente, enfim, eu passei um tempo no Canadá, a gente vê que é um país enorme, né, como o Brasil, tem ali uma rede ferroviária muito pujante, as pessoas viajam de trem, enfim, isso é útil para as pessoas. Enfim, a gente precisa ter isso no Brasil, né, faz parte do nosso processo de desenvolvimento, né? Então, eu exorto as pessoas, né, enfim, a gente está falando aqui entre administrativistas, né, vamos pensar neste tema, né? Então, assim como eu, para meu orgulho, pioneiramente falei sobre autorização de serviço público, falem também, né, analisem essa lei aqui, né, apontem, enfim, novas interpretações, tentem, de alguma forma, contribuir para que o modelo pare de pé, né? Enfim, vamos pensar em soluções. Quem estiver fazendo seus TCCs, aí, suas teses, suas dissertações, né? Enfim, abracem esses temas, né? Que eles são muito úteis para a gente. E vamos
promover o diálogo, né, professor, do artigo 21, com 170, com 175, tendo em mente a ideia de discricionariedade, que é inerente ao direito administrativo, né, e no caráter mais ampliativo de interpretação, partindo do pressuposto que você construiu, do próprio princípio da federação, né? Então, a gente não pode interpretar normas constitucionais que se integram para tirar aquilo que é a essência do ente, né? Que é a sua capacidade de se auto-organizar, de se dispor e de fazer as suas escolhas, né? Dentro daquilo que a nossa Constituição permite, porque ela não restringe, né? Então, se ela não restringe, a gente tem que interpretar. Então, só uma última observação, né? Esse direito administrativo tradicional, ele é como aquelas baleias que morrem e ficam na praia, né, durante muito tempo. Você olha de longe, você vê ainda a baleia, parece que está inteira, mas ela está podre, né? Então, uma hora ela vai desaparecer, né? Então, esse direito administrativo velho, né, pesadão, né, todo cheio de preconceitos, né, que o administrador público não pode fazer nada, ele acabou, ele é uma baleia morta, né? Então ele vai desaparecer, né? Porque a gente precisa, eu tô com o meu carrinho de mão tentando de alguma forma fatiar a baleia, mas assim, é uma tarefa de todos nós, né? Tem que tirar ela da praia, enfim, usar a praia para banho e tal. Então é o que a gente precisa fazer. Eu vou aproveitar que eu lembrei aqui para lhe fazer uma cobrança. Você e o professor Sérgio Ferraz colocaram lá no livro que iriam escrever um manual de direito administrativo brasileiro. Eu não sei se você está com esse projeto ainda. Eu acho que a gente necessita desse seu manual, não é? Porque você pensa com aquela roupa, né, que você já retirou há muito tempo, e você pensa fora, né, desse quadrado do direito administrativo tradicional, e é importante que você... e aí eu lhe peço, né, como alguém que lhe respeita e como alguém que admira o seu trabalho, né, e a tua envergadura de administrativista, né, eu lhe peço que você, se parou, por favor, retome, que a gente necessita disso. Vamos lá, eu só rapidinho, tá? Para a gente sei que a gente está terminando. A ideia é a gente fazer um tratado de direito administrativo, eu e o professor Sérgio. E a gente começou a escrever o primeiro volume, né? Estava quase pronto. E daí, com a minha ida para o Canadá, o projeto meio que se desfez, né? Então, o professor Sérgio pegou a parte dele, vai fazer um livro que em breve deve sair, e o meu, e aí, enfim, o meu não vai sair agora não. Então, tem o livro sobre o neoconstitucionalismo, que vai sair, né, quero terminar o quanto antes. Antes dele, tem o Comentários à Lei de Mobilidade Urbana, que eu estou fazendo, esse eu estou escrevendo para sair nos próximos meses. Tem um livro sobre a teoria institucional do direito, que tem muito a ver com o direito administrativo. Talvez essa seja a base de uma nova teoria do direito administrativo, que eu quero fazer nos próximos 3 anos, no máximo. E depois disso, vamos dizer, vencidas essas etapas aí, daí sim eu retomo a ideia do se não tratar também do manual, né? Verdade. Então, professor, muito obrigado, viu? Tenha uma boa noite, né? Um bom descanso, bom final de semana. E uma outra oportunidade, a gente se encontra aqui e vamos avançar as nossas conversas para você vir presencialmente aqui a Paraíba, para a gente ouvi-lo, né, e debater com você sobre mobilidade urbana. Tá? Então, um forte abraço aí. Eu sou arroz de festa, só me convidar que eu vou. Um abraço. Bom, então. Tchau, professor. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Tchau.